Agora vou falar um pouquinho para vocês sobre os testes, né, diagnósticos. Por que as pessoas querem tanto fazer o teste? Por que ele não é tão recomendado assim? Quando o teste, o PCR, o RT-PCR, ele detecta ele detecta se tem um vírus no seu organismo, ele detecta partículas virais dentro do teu organismo. Se você está assintomático, isso significa ainda que o vírus não está sendo tão replicado no teu organismo, tá? Quando você começa a ter lesão tecidual, que é quando você começa a ter sintomas, significa que houve uma replicação viral exacerbada e você sim tem uma carga viral mais alta, então você tem mais chance de positivar um PCR. Por isso, não é preconizado colher PCR de paciente assintomático, porque os falsos negativos e os falsos positivos podem acontecer por conta diminui, né, a especificidade e a sensibilidade do teste quando você é assintomático, tá? Então, só tem indicação de colher PCR paciente que tem sintoma de coronavírus, tá? E hoje em dia já existe um algoritmo que eu coloquei até nos meus stories, que mostra uma pontuação para que você possa fazer o diagnóstico clínico da Covid-19 sem você precisar de fazer o PCR, tá? Então, hoje em dia, como a gente já conhece um pouco mais a doença, ficou mais fácil de fazer o diagnóstico clinicamente. Então, sintomas que são muito característicos de Covid, que se você já tem uma pontuação mais alta para esse diagnóstico, é a perda do olfato e do paladar, tá? Porque as gripes comuns, você até tem uma diminuição, você pode ter se você estiver extremamente congestionado. Mas no caso da Covid-19, às vezes você nem está congestionado, você não tem aquela congestão nasal, não tem o nariz entupido, mas você tem perda do olfato e paladar. Então, se você tem a perda do olfato e paladar, isso significa fortemente que você tem o coronavírus. Então, se você tiver algum outro sintoma associado, você já pode considerar que você tem a doença, tá? Não necessariamente precisando. É óbvio que às vezes a gente precisa de uma comprovação para você levar para o seu trabalho. Então, aí vai ter indicação de colher o PCR por conta disso. Mas o diagnóstico pode ter feito, sim, clinicamente, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Vocês ouviram, né, que as comorbidades, elas pioram a nossa resposta à infecção, né? Então, o que são as comorbidades, né? A hipertensão, a cardiopatia, a hipercolesterolemia, a obesidade, enfim, uma série de doenças pré-existentes. Elas podem sim o vírus da infecção pelo coronavírus. O meu vídeo foi pausado, mas eu acho que a gente já voltou, né? Então, eu vou falar uma coisa para você. Como que você faz? O que você pode... Voltamos. O que você pode fazer a partir de agora para que no futuro, né, isso não é uma coisa que vai acontecer agora, que no futuro você se torne uma pessoa mais saudável? Primeiro de tudo, você tem que pensar em diminuir processos inflamatórios no seu corpo. Como que a gente faz isso? Os açúcares, eles são extremamente inflamatórios. Então, se você pode fazer um favor para você, é reduzir ou abolir o açúcar da sua vida. O glúten, hoje até tá até nos meus stories ainda hoje. Existem muitos artigos não falam que o glúten causa inflamação e que não é contraindicado a gente retirar o glúten quando a gente não tem doença celíaca, né? Mas o que se vê na prática clínica é que sim, o glúten pode gerar inflamação. Ele pode piorar a inflamação em algumas pessoas. Então, se você se sente mal quando você come algum pão ou alguma massa, o ideal é que você não coma, porque isso está gerando inflamação em você sim. Olha, entrou uma pergunta. Estou sem olfato há 10 dias, mas sem outros sintomas. Sim, porque o olfato, ele é muito... Tem gente que demora 3 a 6 meses para recuperar o olfato e o paladar, tá? Porque isso pode ser simplesmente uma sequela da infecção. Eu vou contar para vocês o que eu fiz para melhorar o meu olfato e o meu paladar. Eu fiz terapia neural, tá? Muitas pessoas não vão conhecer, mas a terapia neural, ela é uma terapia que ela utiliza a procaína, que é um anestésico, extremamente diluído, ou seja, 0,7%, aplicado em alguns pontos do nosso corpo, tá? Ou seja, 99,3% de soro fisiológico, e você pode usar para fazer estímulos nervosos e para desfazer bloqueios nervosos no seu organismo, tá? Então,
eu tive o coronavírus e eu fiquei sem olfato e sem paladar por 2 dias. Porque logo que eu fiquei, eu procurei uma amiga minha que me aplicou a terapia neural e eu consegui recuperar o meu olfato e o meu paladar no mesmo dia. Impressionante, foi bastante impressionante isso pra mim. Tá? Deixa eu continuar falando aqui sobre o sistema imunológico, né? Quando a gente diminui, o que gera inflamação também? Os alimentos industrializados, né? Os ultraprocessados, os embutidos, os enlatados. Então, se você puder evitar esses tipos de alimentos, você também vai estar fazendo um bem para o seu organismo e você vai estar evitando que o teu organismo esteja inflamado e que o vírus encontre já um organismo inflamado para conseguir se replicar ainda mais facilmente, né? Porque o que ele quer é isso, ele quer permeabilidade capilar, ele quer poder entrar com mais facilidade para se multiplicar dentro das suas células. Se você já está com as barreiras celulares fracas, você acaba facilitando esses processos, tá? O controle do estresse e da ansiedade também são extremamente importantes. Quando você tem um cortisol extremamente alto, às vezes a pessoa fala, mas o meu amigo não tinha comorbidade. Ele não tinha diabetes, nem hipertensão, nem nada disso, mas ele morreu por coronavírus. Aí você vai ver, os níveis de cortisol daquela pessoa estavam extremamente altos. É uma pessoa extremamente estressada. Por mais que ainda não apresentasse nenhuma comorbidade, os níveis de cortisol podem sim influenciar na inflamação, para os processos inflamatórios dentro do seu corpo. Tá? Então, o controle do estresse e da ansiedade acabam sendo muito importantes para que você consiga se manter bem, que você consiga ter uma resposta inflamatória adequada, né? Porque a resposta inflamatória não é de todo ruim, é através dela que a gente combate as infecções no nosso corpo. Só que muitas vezes elas são exacerbadas. Então, quando você tem um controle dos níveis de estresse, você consegue ter uma resposta inflamatória melhor, mais adequada àquela infecção. Então, gente, vocês viram que é uma série de fatores, né? O estilo de vida da pessoa é que muitas vezes vai determinar como ela vai responder à infecção, tá? A infecção tá aí, a doença tá aí, todos nós teremos contato, tá? E o que vai determinar muitas vezes como nós vamos reagir, como nós vamos sair dessa, é realmente como o nosso organismo está, tá? É como a gente responde à infecção. Então, você pode, desde já, começar processos de autocura e de procurar se livrar de fatores que possam desencadear resposta inflamatória exacerbada no seu organismo, tá? Aqui no Instagram, tem alguns posts falando sobre a vitamina D, sobre a vitamina C, sobre o magnésio, sobre ondas binaurais que ajudam muito a gente conseguir manter o nosso foco, a nossa concentração e relaxar. Tá? Então, no meu Instagram, vocês encontram maneiras de conseguir fazer um controle tanto do seu corpo físico, como do seu corpo mental, como do seu corpo emocional e espiritual. E isso tudo junto é que vai ajudar você a responder de uma forma adequada à infecção, tá? Porque ter contato com o vírus, todos nós teremos, tá? O que vai fazer diferença na vida de cada um é como essa pessoa está frente a essa infecção, ok? Eu espero ter ajudado a vocês. Quem quiser mandar perguntas pode me mandar, que vai ser um prazer de responder. Pode me mandar via direct, se já tiver acabado a live. Eu vou deixar gravada aqui para vocês poderem compartilhar com quem vocês quiserem. E eu agradeço a vocês que estiveram comigo aqui até agora, tá? Espero ter ajudado. Um beijo a todos e até o próximo post ou até o próximo vídeo. Vou encerrar por aqui.